Senhores deputados, estão reunidas as condições para nós podermos avançar com a nossa agenda para a segunda parte, com a audição da Senhora Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho, a Doutora Maria Fernanda Ferreira Campos, que cumprimento, bem como quem a acompanha, sobre a situação dos trabalhadores afetados pelo processo de insolvência da AETPL, a requerimento da deputada única representante do partido PAN e do Grupo Parlamentar do LIVRE. Vamos começar a nossa audição, esperando que, se a senhora deputada Inês Sousa Real se puder juntar a nós, pois no momento próprio vamos dar-lhe a palavra. Sabemos as dificuldades que têm os deputados únicos e os grupos parlamentares mais pequenos, às vezes, para conseguir estar em dois sítios ao mesmo tempo, como não conseguem. Por isso, de vez em quando, é difícil que estejam dentro do horário. E aquilo que faremos é, naturalmente, dar a palavra à senhora deputada Isabel Mendes Lopes, que também é requerente e, por isso, apresentará o requerimento. Para o efeito, a senhora deputada tem 5 minutos. Dá-lhe a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar novamente os senhores e senhores deputados e agradecer a disponibilidade e a presença da senhora Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições do Trabalho, doutora Maria Fernanda Ferreira Campos. Muito obrigada por estar aqui connosco. Nós pedimos esta audiência porque estamos preocupados com a situação dos trabalhadores e das suas famílias que sentem graves impactos na sua vida na sequência da insolvência em 2020 da Associação Empresa de Trabalho Portuário de Lisboa, que à data era o maior fornecedor de mão de obra do Porto de Lisboa. Em audiência a esta comissão, os estivadores indicaram-nos que estão, na verdade, numa situação de limbo, porque se encontram muitos deles desempregados, sem direito a apoios sociais e com uma perda de rendimentos essenciais e com dificuldades financeiras. E, portanto, vão tentando sobreviver com as possibilidades que vão surgindo, enquanto continuam a aguardar respostas por parte da AETPL, das empresas que a constituem e também dos processos judiciais em curso sobre os seus direitos e aos valores ainda não recebidos. Com este pedido à Sra. Inspetora-Geral para esta audiência, nós gostávamos de perceber quantos e de que índole foram os processos, denúncias, queixas ou requerimentos submetidos à ACT relacionados com estes trabalhadores e quais foram as diligências de averiguação adotadas, assim como quais foram as consequências dos processos e aplicação de coimas. E por isso vou deixar já algumas perguntas que depois podem ajudar também na primeira intervenção. Gostaríamos de ouvir um breve enquadramento geral sobre os processos relacionados com a AETPL e que tenham sido submetidos na ACT ou eventuais pareceres que tenham sido feitos sobre este assunto. Também alguns trabalhadores indicaram ter alertado a ACT para um possível incumprimento dos direitos laborais relacionados com dívidas relativas a pagamentos atempados de salários, subsídios de férias e de Natal ou de violação de regras referentes a tempos de descanso e respectivo pagamento de descanso compensatório devido pela prestação de trabalho suplementar. Portanto, perguntamos se estas queixas foram submetidas, quais as diligências adotadas pela ACT, se foi verificada alguma infração, em que empresas e qual foi a conclusão destes processos. Os trabalhadores queixosos depois têm direito a ser informados dos resultados dos processos e essa informação foi prestada aos queixosos. E se foram verificadas infrações, se as empresas foram notificadas para efetuar pagamentos por parte da ACT. E se sim, se houve contestação por parte das empresas. Também queríamos saber se a ACT recebeu queixas relacionadas com o recurso abusivo ao trabalho suplementar a realizar pelos estivadores no Porto de Lisboa e quais foram as diligências adotadas. E também queríamos perguntar porque é do conhecimento público a existência de denúncias relacionadas com a violação do direito à greve pelos estivadores no Porto de Lisboa e, mais recentemente, o sindicato emitiu o pré-aviso de greve no qual refere que o grupo Willport continua a colocar trabalhadores temporários contratados a uma empresa de cedência de mão de obra portuária que tem 95% a substituir trabalhadores grevistas, sendo que, para esconder esse facto, não faz restrições ao sindicato. Portanto, queríamos saber se a ACT tem conhecimento destas queixas e se houve alguma diligência sobre este assunto. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sendo assim, começaríamos então com a intervenção inicial da Sra. Inspetora-Geral na resposta ao requerimento, com um limite de 10 minutos. Sra. Inspetora, depois, como temos uma ronda de intervenções dos partidos,
pode gerir o seu tempo, sabendo que vai tendo depois também tempo para responder. E, portanto, até 10 minutos como tempo de referência. Tem a palavra a Sra. Inspetora-Geral. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez o poder estar aqui e explicar a intervenção da Autoridade para as Condições de Trabalho neste aspecto concreto. Cumprimento todos, naturalmente, todos os senhores deputados e senhoras deputadas. A ACT intervém, obviamente, nos portos portugueses e, centrando-me aqui no que é o Porto de Lisboa, a ACT, nos últimos anos, instaurou 312 processos inspectivos, dando aqui uma nota muito breve sobre os principais procedimentos inspectivos. Foram feitas 13 notificações para apuramento de quantias em dívidas, duas participações crime por substituição de grevistas e levantados 71 autos de notícias por matérias relacionadas com a segurança e saúde no trabalho e com, obviamente, matérias sociolaborais. O que esteve, grosso modo, em causa foi a avaliação de riscos, ou falta dela, condições de segurança e saúde no trabalho, formação profissional, segurança nos equipamentos de trabalho e segurança e saúde relativa aos trabalhadores temporários. No âmbito sociolaboral, as matérias mais prementes foram os limites do trabalho suplementar, infrações relacionadas com as mudanças de turno, a média de trabalho suplementar nas retribuições de férias e subsídio de férias, tempo de cumprimento da retribuição, proibição da substituição de grevistas e também um outro caso relativo à não transferência da responsabilidade civil por danos causados por acidentes de trabalho. Bom, relativamente a estes autos de notícia, que uns foram pagos voluntariamente, outros estão ainda em fase de instrução administrativa, outros em fase judicial, têm vários momentos e vários tempos, mas para melhor concretizar, eu vou aqui dividir a intervenção da ACT em dois momentos. Um primeiro momento relativamente a 2020, altura que estávamos num contexto pandémico também, só para situar, e que nos foram feitos pedidos de intervenção inspectiva relativamente, e centrando também aqui na ATPDL, de assédio, relativamente a assédio, a falta de pagamento pontual de retribuição. Quanto ao assédio, baseava-se no não pagamento reiterado atempado da retribuição e não foram encontrados e provados indícios da existência de assédio, pelo que não houve outras consequências inspectivas. Relativamente à falta de pagamento pontual da retribuição, foi levantado um auto de notícia que abrangeu 135 trabalhadores portuários e que depois, mais tarde, não foi pago, foi arquivado e por causa da falência decretada da Associação da Empresa de Trabalho Portuário, foi arquivado. No entanto, aqui os montantes, eu posso referir aqui os montantes que foram apurados, cerca de 117 mil euros, um pouco mais, relativamente às dívidas aos trabalhadores, e quanto à Segurança Social, cerca de quase 83 mil euros. Este processo de contraordenações transitou para o âmbito daquilo que foi o processo de insolvência desta empresa, e, obviamente, os créditos foram integrados como privilegiados no pagamento no âmbito do processo de insolvência, quanto à coima que foi paga também no âmbito do processo de insolvência, foi paga à ACT. E aqui também há alguma confusão, porque eu gostava de esclarecer já nesta primeira intervenção que a ACT não tem personalidade jurídica, portanto não foi parte do processo de insolvência, nem achada, como não podia ser, cabe ao Ministério Público representar o Estado. No entanto, e de acordo com o Código de Insolvência e Recuperação de Empresas, a ACT pôde constituir-se credor no montante da dívida e que foi integralmente pago.
E quanto à insolvência da AETPL, foi decretada, como todos sabemos, em sentença que declarou em março de 2020, e depois o administrador da insolvência procedeu ao encerramento da empresa em março do mesmo ano. E declarou também aqui, o alvará caducou na sequência dessa falência. Houve nessa sequência da falência, sim, existiram pedidos de intervenção da ACT de trabalhadores para emissão da declaração de retribuições em mora e declaração para requererem o apoio por cessação de contrato de trabalho. Essas declarações não chegaram a ser passadas pela ACT, que só tem uma intervenção supletiva, e, portanto, foram passadas pelo administrador no âmbito do processo de insolvência, pelo administrador da insolvência. Depois, já em 2021, a AETPL obtém novo alvará, nunca existiu elaboração e há um procedimento de despedimento coletivo que a ACT acompanhou e concluindo que todos os procedimentos foram regulares, de acordo com aquilo que a lei define. Também a ACT, no âmbito e em 2020, no âmbito deste processo, respondeu, deste processo, não processo inspectivo propriamente, mas da sequência dos factos, respondeu a perguntas parlamentares do grupo parlamentar do PCP, sobre o que se estava a passar, respondeu a uma pergunta de janeiro de 2020, uma pergunta de março de 2019, uma pergunta de maio de 2020. Também queria deixar aqui nesta intervenção inicial claro que a ACT acompanhou e a alegada transmissão de estabelecimento não existiu, de acordo com todos os factos que foram verificados pela Autoridade para as Condições de Trabalho. Agora, já num segundo momento, passando para um segundo momento mais atual, que se centra na intervenção da ACT no Porto de Lisboa no ano de 2023 e 2024, a ACT recebeu inúmeros pedidos, aliás, eu posso dizer, 69 pedidos do sindicato e também alguns pedidos de trabalhadores relativamente a matérias de substituição de grevistas, relativamente a várias empresas, 8 precisamente, eu já posso enunciá-las, e também por ultrapassagem de limites do tempo de trabalho suplementar. A ACT respondeu sempre a todos os pedidos que nos foram feitos, analisou todos os pedidos que foram feitos, reuniu constantemente com o sindicato, respondeu também aos pedidos do Sr. Advogado representante das famílias, que obviamente lamentamos a situação como não podia deixar de ser, e foi a intervenção e os resultados da intervenção saldaram-se nas empresas Tráfego Estiva S.A., Lisconte Operadores de Contentores, Multiterminal Sociedade de Estiva, Porlis Empresa de Trabalho Portuário, Sotags Terminal de Contentores e Terminal Multiusos de Betão do Beato, peço desculpa, já estou aqui a trocar as letras, de operações portuárias. Em cada uma destas empresas foi identificado a violação do pagamento de quantias relativamente ao pagamento da média do trabalho suplementar no subsídio, na retribuição de férias e no subsídio de férias, e a ACT levantou autos de notícia. A ACT notificou as empresas para fazer o apuramento e o pagamento destas retribuições e levantou autos de notícia, 16 autos de notícia, 2 a cada empresa que aqui está em causa, tendo sido apurados
estas quantias desde 2020, portanto, retroagindo 5 anos atrás, que é o tempo da prescrição também, relativamente às infrações. Portanto, desde 2000 foram apurados as quantias em dívida aos trabalhadores e, obviamente, as contribuições à Segurança Social relativamente ao ano 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Foram também feitas... Foi feita também levantado um auto de notícia e feita uma participação crime por substituição de grevistas. E ainda também um auto de notícia à Porlis, a substituição de grevistas foi à Lisconte. À Porlis foi também ainda levantado um auto de notícia por ultrapassagem dos limites do trabalho suplementar previstos na lei. Destes autos levantados neste período, em termos de coimas mínimas, soma-se uma quantia que ascende a 97 mil euros. Quanto àquilo que foi apurado como dívidas aos trabalhadores, a quantia ascende a 7.084 mil euros. Quanto à Segurança Social, também temos 301 mil euros apurados como dívidas, contribuições devidas à Segurança Social. Todo este trabalho abrangeu 222 trabalhadores. Obviamente, a intervenção da ACT centrou-se, como não podia deixar de ser, nas empresas que estão a trabalhar e com os trabalhadores que estão a trabalhar. Relativamente às demais, já passei os 10 minutos, peço desculpa, relativamente à ATPDL, eu creio que nem disse bem o nome da empresa, mas percebem perfeitamente a empresa que eu me estou a referir, que motivou esta audição parlamentar. Os processos, temos notícias, estão em tribunal. Obviamente que o tribunal tem uma intervenção que é definitiva, estruturante, que não é a da ACT, que tem uma intervenção administrativa e, até por economia de meios, mais não fosse, mas também por racionalidade e razoabilidade, obviamente não temos intervenção relativamente a estes casos. Muito bem, Sra. Inspetora-Geral, muito obrigado pela intervenção. Senhores deputados, perdoem-me o ligeiro entorce, até porque agora faria a intervenção a Sra. Deputada Paula Margarido, mas como a requerente, entretanto, chegou, e a requerente era o PAN, aquilo que me permitam é que a Sra. Deputada Inês Sousa Real possa usar os seus 5 minutos agora de intervenção. Faremos as intervenções de todos os grupos parlamentares e a Sra. Inspetora-Geral responderá no fim, mas neste caso, com a permissão dos Srs. Deputados, daria a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real para um tempo limite de 5 minutos. Sra. Deputada tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, também a Sra. Inspetora-Geral, agradecendo a compreensão, porque com várias comissões a decorrer ao mesmo tempo, torna-se um pouco difícil acompanhar os trabalhos com outro tipo de capacidade de presença. A Sra. Inspetora-Geral já nos prestou aqui alguns esclarecimentos, no entanto, o que desde já agradecemos. No entanto, esta audição importa também esclarecer outras dimensões, nomeadamente do processo de insolvência e o acompanhamento que também da parte da ACT foi feito nesta dimensão, incluindo naquilo que possa ser, por um lado, antes da declaração de insolvência, remontando a 2020, a março de 2020, e falou-nos nos autos de notícia que foram levantados. Contudo, importa perceber qual foi o nível de monitorização que foi feito previamente pela ACT ao levantamento desses mesmos processos, até porque, fruto destes conflitos laborais e dos próprios despedimentos que ocorreram, foi criada as empresas, neste caso de Estiva. Sabemos que o pedido de insolvência foi no seguimento da recusa da proposta de redução salarial de 15% em relação também a alguns trabalhadores, e se concluíram, e esses autos foram levantados precisamente porque se verificaram e confirmaram os pressupostos da violação dos direitos laborais dos trabalhadores. Isto por um lado. Por outro lado também, tendo em conta a criação da empresa Porlis, se entendem que violou os princípios legalmente estabelecidos, nomeadamente por decorrer a sua criação após precisamente a recusa dos trabalhadores nesta proposta que tinha sido feita da AETPL,
e a própria greve que também foi realizada. Já aqui falou nos autos que foram levantados no âmbito das horas extraordinárias que não foram pagas, mas também tivemos situações de greve que foram sinalizadas e que também haveria aqui depois posto em causa a ausência de trabalhadores, as condições de segurança no trabalho para estes trabalhadores que estavam no local. Gostaria também que nos esclarecesse se em relação às condições de segurança, se a ACT identificou efetivamente ou não esta mesma fragilidade e que medidas é que foram adotadas para a proteção dos trabalhadores, quer na dimensão laboral, quer depois na limitação dos seus direitos, tendo em conta este processo de insolvência e também a criação da Porlis. Por outro lado, tendo em conta precisamente a criação da Porlis, o que é que está a ser feito para garantir que a empresa cumpra com todas as suas obrigações legalmente estabelecidas e que não prejudique os direitos, sobretudo a transmissão de direitos para as novas contratações, tendo em conta que aquilo que nos chega desta realidade é que temos aqui não só sucessivamente esta pressão em relação ao não pagamento que é feito aos trabalhadores, seja de horas extraordinárias, seja também de subsídio de Natal, subsídio de férias, como veio acontecer ao longo dos anos, mas que depois as contratações não só não acompanham o valor salarial, tendo em conta a experiência, o know-how e a formação até técnica, a aptidão técnica para quem depois está a manusear aquele tipo de maquinaria e também a lidar com estas operações da estiva no Porto, mas também se há alguma investigação em curso que seja relacionada com as alegações de fraude e de violação dos direitos laborais da Porlis neste processo de transmissão dos contratos de trabalho. Nos parece que é um processo que não remonta apenas já há 5 anos, mas que se tem vindo a prolongar ao longo do tempo. Por outro lado, também seria muito importante ouvirmos a Sra. Inspetora-Geral relativamente à própria requisição civil. Sabemos que a mesma remonta a 2020, mas isto envolveu, de facto, os estivadores do Porto de Lisboa. Qual foi o envolvimento? Daqui também surgiu, e se os autos que mencionou também abrangem este episódio da requisição civil, tendo em conta que houve uma recente sentença judicial que considerou injustificada a mesma requisição civil e que passa que a ACT está a tomar para garantir a compensação justa dos trabalhadores que possam ter sido afetados. E depois, se existe ou não uma coordenação e um apoio naquilo que diz respeito a todos estes trabalhadores que ao longo destes anos têm estado sujeitos a esta pressão, mas também a ver sistematicamente os seus direitos laborais postos em causa para que se possa mitigar ou que no âmbito do processo de insolvência haja uma responsabilização por aquilo que possa ser eventual fraude ou não e responsabilização das empresas e garantia de direitos neste processo. Ou seja, estamos aqui a falar tanto a AETPL quanto a Porlis cumprirem efetivamente as suas obrigações legais e se está ou não previsto aqui algum mecanismo adicional de fiscalização ou intervenção para assegurar que situações como estas não voltem a ocorrer, especialmente num setor tão vulnerável como este dos estivadores, porque efetivamente não nos podemos esquecer que seja a ausência de uma formação adequada para estes postos de trabalho. Pode pôr em causa a segurança e o funcionamento de todo o Porto, mas também pode implicar e ter implicações muito diretas, muito graves, na segurança de todos os trabalhadores e do pessoal que circula no próprio Porto. E, portanto, gostaríamos de perceber um pouco também para o futuro e não apenas do que está para trás, o que é que está a ser feito para esta situação e desde já agradeço todos os esclarecimentos que nos possa prestar. Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, agora sim, retomando a normalidade da nossa sequência de intervenções dos grupos parlamentares, dava a palavra à Sra. Deputada Paula Margarido, do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, também apresentar aqui cumprimentos à Sra. Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições do Trabalho, a Sra. Doutora Maria Fernanda Ferreira Campos. Cumpre agora, em sede de audição feita pelo Grupo Parlamentar do PSD, dizer, antes do mais, o seguinte, e em sede de registro de interesses. Sou filha de sindicalista do tráfego do Porto de Lisboa e sobrinha também de outro sindicalista. Portanto, é um setor que eu conheço muito bem, com as suas fragilidades e com as suas virtudes. E dito isto, Senhora Inspetora-Geral, e em face do que acabou de dizer no que respeita aos 312 processos inspectivos e 71 autos de notícia, e porque estamos aqui no âmbito da atuação da Autoridade para as Condições do Trabalho, no que respeita à Associação de Empresa de Trabalho Portuário de Lisboa e ao que seguiu ao seu processo de insolvência, de decretação de insolvência e toda a panóplia de processos que estão a acontecer, cumpre, volto a frisar, saber destes 312 processos inspectivos e que teve como resultado 71 autos de notícias, o que é que aconteceram a todos os outros e os ilícitos contraordenacionais foram, na sua maioria, de ilícitos por virtude de não pagamento atempado das remunerações
ou a maioria ou a minoria, ou foram outros ilícitos contraordenacionais. No fundo é saber, quando estes trabalhadores se dirigiram ao ACT, a sua grande maioria apresentou participações por não cumprimento de que ilícitos, se salários em atraso, se segurança, se violação do direito à greve, ou, efetivamente, não cumprimento das regras no que respeita ao trabalho suplementar. E perceber esta diferenciação, porque é que há aqui 312 processos inspectivos e apenas 71 autos de notícia, porque os demais foram concluídos com cumprimento das normas, ou seja, porque notificaram e a entidade vem então cumprir e, portanto, tudo ficou sanado e foi arquivado, ou se tiveram outra conclusão que nós gostaríamos aqui de perceber. A Sra. Inspetora-Geral também mencionou há instantes que procederam à emissão dos documentos para o trabalhador por virtude da cessação do contrato de trabalho. Penso, ou se eu percebi mal, penso que estamos a falar da emissão daqueles documentos para acionamento do Fundo de Garantia Salarial e em que, uma vez que não estava ainda em processo de insolvência, a ACT verificou que efetivamente os mesmos haviam sido emitidos por quem de direito e a partir do momento em que estamos com processo de insolvência, então aí a atuação da ACT deixa de poder verificar-se no que respeita à fiscalização, e volto a repetir, destes procedimentos. Portanto, Sra. Inspetora, era no fundo percebermos estas diferenciações, até porque também os outros colegas deputados dos demais grupos parlamentares já apresentaram as questões, que nós também acompanhamos e que não vamos estar aqui a reiterar por desnecessidade e por uma questão de economia procedimental. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada, especialmente também pela parte da economia procedimental. Sra. Deputada Patrícia Caixinha, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho e agradecer desde já a sua presença aqui nesta audição. Pronto, eu não me vou alongar muito, até porque grande parte das questões que tínhamos para colocar já foram de alguma forma respondidas ao longo da sua exposição, mas ainda assim gostaria de dar aqui algumas notas e colocar também uma ou outra questão que, entretanto, para aprofundar melhor aqui a situação e tendo em conta a sua exposição. Nós já ouvimos aqui diversas partes, portanto, sobre este processo, entre as quais o representante legal dos trabalhadores visados e agora, antes da audição à Sra. Inspetora, a Administração do Porto de Lisboa. E uma das questões que o representante dos trabalhadores visados referiu foi que a ACT não teria tido conhecimento sobre os montantes em dívida de créditos devidos aos trabalhadores ao longo deste processo. Nomeadamente, referiu montantes que ascenderiam os 20 milhões de euros. Pronto. E a pergunta que lhe faço é se, de facto, a ACT verificou ou não, ou identificou de alguma forma estes montantes que foram referidos na audição do representante legal. Depois, a Sra. Inspetora referiu também que houve aqui fiscalização de eventuais incumprimentos, nomeadamente a averiguação sobre a substituição dos grevistas e, portanto, questiono se poderia detalhar um bocadinho mais esta situação em concreto para que possamos compreender o que é que estava em causa sobre este tema. Depois, gostaria também de lhe perguntar se, no seu entendimento, a ACT procedeu a todas as diligências que lhe competia para o cumprimento da legislação laboral, na então AETPL, e quais foram as dificuldades sentidas por parte da ACT naquilo que são as competências de fiscalização neste processo. E disse, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava então a palavra à Sra. Deputada Felicidade Vital, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho e a sua disponibilidade em estar aqui hoje.
E de uma forma muito rápida dizer que, de facto, desde 2016 que o Porto de Lisboa tem enfrentado grandes tumultos sociais e tem sido marcado por greves e pagamentos salariais em atraso, que levou à insolvência da AETPL, a Associação Empresa de Trabalho Portuário de Lisboa. Ora, recentemente, numa sentença do Judicial, esta sentença considerou injustificada a requisição civil de 2020, o que torna ainda mais premente nós compreendermos as medidas adotadas pelas autoridades e garantir que todos os processos decorreram de acordo com a legalidade e tendo em conta os direitos dos trabalhadores, nomeadamente os salariais e compensatórios. Assim sendo, nós gostaríamos de fazer algumas perguntas. Porque em audiência com o representante judicial de 80 estivadores, este diz que estão em causa os direitos constitucionais à dignidade da pessoa humana, à segurança e estabilidade no emprego e à tutela jurisdicional efetiva em tempo razoável. Ora, reiteram que entender estar em causa uma grave violação do regime jurídico de transmissão de unidade económica, contrato de trabalho e insolvência ilícita. Disse aqui, na sua intervenção inicial, que instalou 312 processos inspectivos. Agora, pelos vistos, e gostaria que nos explicasse isso um pouco melhor, os resultados para os trabalhadores não foram muitos, porque eles continuam em luta e continuam a solicitar a nossa intervenção. Disse também que há dívidas à Segurança Social, também gostávamos de perceber um pouco melhor isso, mas também disse que a ACT tem apenas uma intervenção administrativa. Nós também sabemos isso e, portanto, tem algumas limitações. Nós também sabemos isso. De acordo, uma outra questão que gostaríamos de colocar tem a ver com uma notícia de 10/7/2024, portanto bastante recente, da revista Sábado, em que os estivadores acusam a ACT diretamente de ter sido conivente com os operadores portuários. E passo a citar: não é normal haver uma dívida a trabalhadores desta magnitude, cerca de 20 milhões de euros, que não foram pagos sem que tenha havido intervenção da ACT. E, portanto, a nossa questão é se de facto interviu, dizendo-nos claramente como é que interviu e o que é que fizeram dentro do que estava ao vosso alcance, para o pagamento desta dívida a estes estivadores. Também, e de acordo com o veiculado pela comunicação social, existiu um acordo celebrado na Turquia entre o sindicato e 3 empresas do grupo turco Willport. E citando também a comunicação social, o acordo previa abrir-se uma nova ALTPL gerida pelo próprio sindicato, exclusiva para 30 estivadores escolhidos pelo grupo turco. Os estivadores teriam de abdicar da antiguidade, não podiam fazer greves nem avançar com processos contra patrões. Ora, eu penso que isso à lei portuguesa não é possível e gostaria de saber se tiveram conhecimento disto e como é que agiram perante esta situação. Outra questão que também já foi aqui colocada é a requisição civil de março de 2020. De facto, tiveram conhecimento dela, possivelmente, e como é que interviram? Interviram na vertente inspectiva? Se interviram, claro, porque é a única em que podem intervir. Se interviram, e qual é que foi o resultado dessa intervenção nesta requisição civil? Outra questão que temos aqui, gostaríamos de ver respondida, tem a ver com a envolvência da tutela neste processo. Por que razão os estivadores foram obrigados a recorrer a meios judiciais perante a ETPL? Portanto, teoricamente, ao recorrerem à ACT, deveriam ser apoiados e o assunto deveria ficar minimamente resolvido. E, por último, gostaríamos de perguntar se a ACT tem conhecimento das negociações entre operadores e sindicatos de estivadores para integrar estes 40 estivadores na ETPL do sindicato, estes estivadores que pertencem ao sindicato, mas exclui
os mais de 80 estivadores que não são sindicalizados. Portanto, se tem conhecimento desta discriminação e o que fizeram ou o que podem fazer para ajudar estes trabalhadores. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Inspetora-Geral e cumprimentar a ACT, agradecer a presença. Trouxeram-nos aqui dados concretos sobre as ações inspectivas, sobre os pedidos também que receberam, quer de sindicatos, quer do sindicato, quer de trabalhadores individualmente, o número de autos de notícia e o objeto desses autos e também de participações crimes que foram feitas. E, na verdade, a conclusão que retiramos é que existe uma violação reiterada de inúmeras normas laborais, de inúmeros direitos, de inúmeras regras, de inúmeros princípios no Porto de Lisboa. Seja no não pagamento da retribuição, seja na violação dos limites ou no não pagamento do trabalho suplementar, seja na substituição de grevistas, e o que nos parece é que isto já não são episódios, há um padrão no Porto de Lisboa. Há um padrão de não se pagar salários, atrasar o pagamento de salários como forma de pressão, de substituir grevistas quando os trabalhadores avançam para greves por trabalhadores temporários, de não pagar ou de violar os limites do trabalho suplementar e realmente o que nos parece também é que nem a intervenção da ACT está a conseguir interromper este padrão. Ou seja, as empresas, e eu digo isto porque atualmente há um aviso de greve, há uma greve a decorrer já desde o dia 5, se não estou em erro, desde o dia 5 de outubro, e o objeto, o fundamento dessa greve, novamente passa por alguns destes comportamentos que o sindicato continua a identificar e a acusar as empresas de fazerem. Se somarmos a isto que houve no passado uma requisição civil que foi posteriormente considerada ilegal por um tribunal e este processo de insolvência que para nós é uma insolvência fraudulenta, eu compreendo que a Sra. Inspetora remeterá para a esfera da Justiça porque há um processo em tribunal. Disse também que, do ponto de vista processual, o despedimento coletivo não violou nenhum procedimento, mas nós também fazemos uma apreciação mais substantiva do contexto desse despedimento e a nossa análise é que, de facto, o que está aqui em causa foi um despedimento coletivo e foi a insolvência de uma empresa para se poder substituir trabalhadores com mais direitos por trabalhadores mais precários, precisamente para que as empresas pudessem contornar o exercício do direito à greve que prejudicaria, segundo as empresas ou segundo a administração do Porto, o próprio Porto, o funcionamento do Porto. Queria também fazer-lhe algumas perguntas relativamente a esse processo no momento em que se procedeu a esse processo de despedimento e depois quer dizer, e também à insolvência da empresa, se a ACT em algum momento foi chamada a avaliar a aplicação da transmissão de estabelecimento a estes trabalhadores. Queria também perguntar-lhe se, relativamente às denúncias de assédio, a Sra. Inspetora-Geral disse que as denúncias de assédio estariam fundamentadas no não pagamento da retribuição como instrumento de assédio. Na opinião da ACT, não se comprovou a existência de um comportamento de assédio e queria perceber melhor porque é que a ACT concluiu que esse não pagamento não estava associado a uma prática de assédio. Porque evidente, ou seja, percebi que se comprovou o não pagamento, mas que não o associaram, não o qualificaram, vamos dizer, como sendo um instrumento de assédio. Em segundo lugar, também queria perceber se as contraordenações, já trouxe alguns números, mas no fundo, as contraordenações, qual é, digamos, o grau de efetividade do pagamento das contraordenações e o grau de eficácia para inibir o padrão de comportamentos que parece continuar a repetir-se na sua opinião. Em terceiro lugar, queria perguntar-lhe se houve
foram pensadas sanções complementares, designadamente em termos de publicidade ou outro tipo de inibições relativamente a estas empresas. Queria também perguntar se a ACT foi chamada a pronunciar-se e tem alguma opinião, enfim, algum parecer sobre a aplicação do contrato coletivo de 2016 à empresa Porlis, porque aqui obviamente nós estamos perante uma situação em que se utiliza a circunstância de haver trabalhadores com menor proteção do que outros, pela não aplicação a todos os trabalhadores do mesmo contrato coletivo. E, finalmente, os trabalhadores, inclusive aqui na audição que tivemos e em reuniões que tivemos, há um grupo de trabalhadores que são afetados, porque foram muito afetados por este problema, e que também que nos reportaram que, apesar de terem feito vários pedidos para serem ouvidos diretamente pela ACT, nunca teriam sido ouvidos e também não teriam recebido o feedback de denúncias que fizeram. Eu queria perguntar à Sra. Inspetora-Geral se é o caso e, se sim, se estaria disponível também a Sra. Inspetora ou, enfim, os inspectores que acompanham o processo de poder receber esse grupo de trabalhadores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradeço à Sra. Inspetora-Geral a contribuição que traz a esta Comissão para compreender melhor o que se passou, o que se está a passar no Porto de Lisboa. Eu creio que é útil, em todo o caso, começar por recordar, e aliás a Sra. Inspetora-Geral já mencionou, perguntas do PCP sobre a situação no Porto de Lisboa, dos seus trabalhadores, assim como os sucessivos avisos que o PCP fez para o que há muitos anos se preparava ali em termos de uma insolvência fraudulenta, que o foi, de facto, com propósitos que são conhecidos e com o suporte, desde logo, no facto de se tratar de uma entidade que vendia aos seus próprios sócios, aos seus próprios capitalistas, serviços a preço de custo inferior, vendia serviços a preços inferiores ao custo de produção. Ora, a questão que se coloca, e gostaria de colocar-lhe, Sra. Inspetora-Geral, é se esta insolvência, na qual os trabalhadores não foram, aliás, ouvidos como credores, determinou ou não o desfecho do processo de despedimento coletivo de forma desfavorável aos trabalhadores. Ora, além das questões já aqui colocadas, das perguntas pertinentes já aqui colocadas, eu gostaria também de lhe perguntar o seguinte. A Sra. Inspetora disse que, na intervenção inicial, que os procedimentos no âmbito do processo de despedimento coletivo foram todos regulares, portanto, presume-se que nenhuma formalidade foi preterida. Não sabemos como é que foi a intervenção do técnico no próprio processo, se contribuiu ou não para encontrar soluções alternativas. E, portanto, assim sendo, seria importante elucidar sobre se poderiam ou não ter sido acautelados os direitos e interesses dos trabalhadores visados, desde logo o direito ao trabalho. Não é? O trabalhador tem, antes de mais, direito ao trabalho e à justa retribuição. Depois, os subsídios de desemprego são acidentes que deveriam ser evitados. E, concretamente, pergunto-lhe se não considera que deveria ter sido encontrada uma solução no sentido de que estes trabalhadores fossem integrados na nova empresa, uma vez que se trata de uma unidade que, sim, precisa de mão de obra, e a linha B, essa mão de obra estava ali disponível e, além do mais,
com experiência, com competências demonstradas. Pergunto-lhe ainda se, no quadro dos contratos de trabalho temporários, na prestação de trabalho temporário, a ACT encontra algum vício, alguma ilegalidade, alguma irregularidade. E, finalmente, gostaria também de saber se, no conhecimento que a ACT tem quanto à sinistralidade no trabalho e às doenças profissionais, se distingue ou não os níveis de incidência dos trabalhadores, em relação aos trabalhadores temporários e precários versus os trabalhadores do quadro da empresa. Muito obrigado. Senhor Deputado, então de seguida, em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra a Senhora Deputada Isabel Mendes Lopes. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Inspetor-Geral, relativamente aos números que nos trouxe, dos 71 autos de notícias, as 2 participações de crime, gostava de perceber se, relativamente a outras áreas laborais e à atividade da ACT, se são números elevados, como é que, em termos de ordem de grandeza, qual é que é a relação com outras áreas laborais. E também, face ao que foi indicado, que foram apuradas quantias em dívida em 2020, em 2021, em 2022, 2023, 2024, se considera que estes incumprimentos são persistentes e recorrentes. E também, que diligências podem ser adotadas, isto também para nos ajudar, a nível legislativo e de intervenção da ACT para que não haja recorrências dessas infrações por parte das empresas. Portanto, isto é uma pergunta mais geral, mas deixo esta pergunta. Também indicou que foram detectadas infrações na declaração de remunerações dos ex-trabalhadores da AETPL por parte da empresa e, portanto, gostávamos de perceber melhor quais foram as diligências da ACT e quais as suas consequências e se nestas situações se são notificadas a Autoridade Tributária e o Instituto de Segurança Social para também fazer essa averiguação. E também, outra pergunta que também teria era se a ACT teria de comunicar estas infrações a outras entidades, nomeadamente à Administração do Porto de Lisboa ou aos Ministérios competentes. Deixo só esta pergunta. Relativamente à vigência de contratos coletivos de trabalho relativo aos trabalhadores de empresas de trabalho portuário, se a ACT emitiu algum parecer sobre a vigência destes contratos coletivos e se acompanhou ou se efetuou alguma inspeção às empresas de trabalho temporário portuário ou o cumprimento dos contratos coletivos de trabalho. E também sobre o contrato coletivo de trabalho que caducou no início de outubro, a nossa pergunta é agora se a ACT irá verificar se os limites legais diários e anuais do trabalho suplementar estão a ser cumpridos. Obrigada. Obrigado, Senhora Deputada. Então, fim da ronda das intervenções dos partidos e dos requerentes. Senhora Inspetora-Geral tem um tempo aproximado de 35 minutos, cumprindo nós a nossa grelha. Sinta-se livre para usar menos também, se entender, mas naturalmente respondendo às questões dos seus deputados, que é aquilo que é mais importante, faça a favor. Vou tentar fazê-lo. Obrigada a todos pelas questões. Eu começava por esclarecer aquilo que no início disse, relativamente à insolvência, a ACT não tem intervenção. Todos os créditos daí advindos, todas as condições são determinadas pelo Tribunal, em sentença, inclusive, como eu referi, o pagamento da coima à ACT foi decidida pelo Tribunal, reconhecendo o crédito em termos do pagamento da coima à ACT, portanto, nesse aspecto a ACT não pode fazer outra coisa senão respeitar aquilo que é a decisão do Tribunal e que se aplicará aos trabalhadores da AETPL que estão em processo judicial e no qual a ACT não tem absolutamente nenhuma intervenção, tem intervenção do Ministério Público na defesa daquilo que são os interesses do Estado e tem o representante legal dos trabalhadores
que o constituíram. E quanto a isso não tenho outra informação e a ACT não tem capacidade para isso, nem tem atribuições que lhe permitam fazer isso. Relativamente à requisição civil, também eu já referi en passant na minha intervenção inicial, é uma prerrogativa do Governo reunir os requisitos que tenha e que o faz. Portanto, também neste aspecto, a ACT não tem intervenção, não decide, nem avalia, nem fiscaliza aquilo que foi feito. O Tribunal posicionou-se e a consequência ou sequência da decisão do Tribunal será aquela que foi entendida e não outra. A ACT também não tem aqui intervenção. Relativamente a ver se percorro aqui todas as questões que me fizeram, ou aquelas que eu consegui também registar, relativamente aos processos inspectivos e aos procedimentos que a ACT formaliza na sequência destes processos, eu só salientei aqueles mais significativos, porque toda a gente pergunta os autos e o valor das coimas e portanto, foi por aí que eu fui, mas de facto há outros procedimentos e nem todos os processos têm os mesmos procedimentos. Há outros procedimentos como advertências, que as advertências são formalizadas pelo Inspetor de Trabalho quando está em causa uma infração leve ou que ainda não causou prejuízo ao trabalhador ou ao Estado. Também notificações para tomada de medidas com prazo, que significa é um procedimento utilizado em matérias de segurança e saúde no trabalho. Relativamente aos autos, os autos foram levantados quer relativamente a violações de normas de segurança e saúde no trabalho, quer a aspectos sociolaborais que eu também na minha intervenção inicial referi, embora me passei e destacando aqui os que me pareceram mais relevantes, também fui referindo. Depois, relativamente aos montantes que apuramos, os montantes dizem respeito, são os montantes apurados respeitante ao pagamento, ou melhor, à falta de pagamento da média do trabalho suplementar nos subsídios de férias e na retribuição das férias, que é devida aos trabalhadores, e, portanto, esses montantes dizem respeito a essas duas vertentes. Quanto àquilo que pode ser mais complicado a intervenção, é claro que o trabalho portuário é um trabalho complexo, com muitas entidades em interação e com vários instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. Isto não é um obstáculo, é apenas uma circunstância. A ACT intervém em qualquer área de atividade e, portanto, estamos perfeitamente confortáveis com essa intervenção, fazemos-lo sempre que ou conhecemos a situação por várias maneiras, inclusive pela comunicação social. Aqui no caso do Porto de Lisboa tem sido disputada a intervenção inspectiva, regra geral, pelos pedidos de intervenção que nos são feitos, quer por trabalhadores individualmente considerados, mas sobretudo pelo sindicato que nos vai dando nota, e muito frequente, como eu referi também na minha intervenção inicial, o número de pedidos de intervenção que são frequentemente feitos à ACT e que a ACT responde. E a ACT também, respondendo aqui a outras perguntas mais adiante, a ACT responde a todos os pedidos que nos são submetidos. Também devo dizer que nem todos os pedidos de intervenção inspectiva é possível ou são passíveis de disputar uma intervenção inspectiva. A ACT recebe por mês vários milhares de pedidos de intervenção inspectiva e que obviamente tem que os priorizar, gerir de forma a priorizar aquelas matérias que são
mais prementes, que violam valores sociais mais prementes, como o direito à segurança e saúde no trabalho, a integridade da vida e discriminação, garantia dos direitos de parentalidade, o exercício do direito de parentalidade, de greve, não discriminação, tem um nível de prioridade mais elevado na nossa intervenção. Também, se nos são formulados por estruturas de representação coletiva dos trabalhadores, também ajuda aqui na matriz de prioridades que temos para apoio na gestão dos pedidos que nos são feitos, escalar a sua ou escalonar a sua prioridade. Alguns pedidos pura e simplesmente não podemos responder. Mesmo assim, obviamente que respondemos a quem os faz, dizendo que os tratamos, que é o que fazemos, tratamos para sinalizar e planear a intervenção inspectiva que vá de acordo àquelas sinalizações que são feitas e que são acumuladas, digamos assim, através dos pedidos que nos são formulados. Se há um comportamento padrão, bem, nisso não fizemos essa análise, de facto há pedidos reiterados de intervenção em matérias que são repetidas, digamos assim, por facilidade de expressão. Elas são sempre vistas porque também as circunstâncias são dinâmicas, os intervenientes são outros, ou podem ser outras, noutras circunstâncias, e sempre que há uma indicação do sindicato ou de qualquer trabalhador relativamente à matéria salarial, relativamente à matéria de discriminação, relativamente à matéria de segurança e saúde no trabalho, isto para falar assim das mais frequentes, obviamente que a ACT intervém o mais rápido possível e com os instrumentos que tem ao seu dispor e que o último dos quais, no caso de matérias de segurança e saúde no trabalho, é a suspensão dos trabalhos quando eles põem em risco, com perigo grave e iminente para a vida ou integridade física dos trabalhadores, e que acompanham a autonotícia, uma sanção, e relativamente às outras circunstâncias, o instrumento mais assertivo que temos, dito desta maneira, é o autonotícia e a aplicação de coimas aos infratores, que é o que fazemos. Se isto é suficiente para alterar comportamentos, podemos avaliar, podemos ver, podemos estar a refletir sobre o assunto e chegar à conclusão que provavelmente precisamos de mais ou melhor, isso podemos chegar. No entanto, é o instrumento que temos e é o que temos aplicado para alterar comportamentos e tentar alterar também aqui dos operadores do Porto de Lisboa. Relativamente à transmissão de estabelecimento, nós não tivemos nem recolhemos nenhuma indicação, nenhum facto que resultasse nessa conclusão de existência de transmissão de estabelecimento. Quanto às negociações que estão a decorrer ou que decorrerão, a ACT não é parte das negociações, a ACT fiscaliza, controla, determina a aplicação do direito laboral, não faz intermediação, não é parte nisso. Quanto também ao despedimento coletivo, a ACT verificou a formalidade, há uma intervenção primeira de um outro organismo, da DGERT, que verifica a conformidade e também, se for o caso, também articula com os intervenientes e verifica da possibilidade de conciliação, da possibilidade de construir outras soluções que não é uma atribuição da Autoridade para as Condições do Trabalho. Deixa-me ver se percorri todas. Relativamente às outras áreas laborais, claro que temos aqui, os portos portugueses são mais limitados que outras atividades que temos em curso e a comparação não seria entre a mesma coisa, digamos assim. Mas, de facto, há uma intervenção entre os portos todos, se eu puder dizer desta maneira, há uma intervenção com elevada frequência no Porto de Lisboa,
mesmo com elevada frequência, e também os instrumentos que têm sido utilizados. Eu dou nota desde 2020, que foi onde eu centrei mais esta análise, que os instrumentos utilizados foram aqueles mais assertivos possível e que obviamente seguirão o seu curso. Alguns são pagos voluntariamente, menos, outros estão ainda em instrução, com a possibilidade das empresas autuadas poderem vir ao processo de instrução de contraordenações, como é óbvio, apresentar a sua defesa e discordar, quando vêm apresentar a defesa não pagam voluntariamente, discordar da decisão da administração, neste caso da autoridade para as condições de trabalho. E depois, também não concordando com a decisão que ela emite, recorrem para tribunal, e temos processos também destes em tribunal. E penso que percorri todos os aspectos, afastando aqui alguns, obviamente, onde a ACT não intervém, quer no caso da insolvência, do destino dos trabalhadores, que obviamente não podemos deixar de lamentar, gostaríamos que fosse encontrada uma solução. Enquanto cidadã, era o que eu preferia. Como a Autoridade para as Condições de Trabalho tem que se ater às atribuições que tem, aos mecanismos e aos instrumentos legais de que dispõe para lidar com a situação. E é isso que temos feito e, obviamente, colaborar com os tribunais, com o Ministério Público, em tudo aquilo que nos for possível, para que se encontre quer a verdade material, quer avaliar com aquilo que é o conhecimento da ACT na intervenção, adquirida na intervenção, nomeadamente neste Porto, no Porto de Lisboa, e poder contribuir para decisões mais assertivas, mas neste momento o que acontece aos trabalhadores da AETPDL, eu não vou acertar nunca na sigla, mas eu peço que me desculpem isso, mas estamos a falar, percebem perfeitamente o que eu estou a falar. O que esperamos é que os processos em tribunal decorram conforme aquilo que é expectável que decorram em tribunal, cumprindo a lei, e se o tribunal entender chamar a ACT, pedir documentos à ACT, aliás, a ACT tem fornecido todos os documentos e digo-vos que são bastantes, eu tenho uma lista enorme deles, bastantes que são fornecidos ao senhor representante legal dos trabalhadores desta Associação de Trabalho Portuário, e obviamente forneceremos também ao Tribunal quando nos for solicitado, como é clarinho e não pode ser de outra maneira. Obrigado, Sra. Inspetora-Geral. Julgo que terminamos a nossa audição, com agradecimento à Sra. Inspetora e à equipa que a acompanha. Muito obrigado por terem vindo. Acho que nos vamos voltar a encontrar dentro de relativamente pouco tempo para outra audição. Senhores deputados, o que eu pedi era um intervalo técnico para prosseguirmos com a nossa agenda e para continuarmos com os nossos trabalhos. Vamos só despedir-nos da nossa convidada, a Sra. Inspetora-Geral.